Olá, meu nome é Nathalie, e esse aqui é o nosso trabalho de conclusão de curso, do curso de licenciatura em Letras, do segundo semestre de 2022 da turma da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nós vamos falar a respeito do jogo como ferramenta de ensino de concordância verbal. Então, aqui está o nome, né? Está os nomes dos nossos integrantes que elaboraram esse projeto. Esse trabalho de conclusão de curso. Desde já, nossos agradecimentos às nossas orientadoras, a Isabela Orlando e a Marina Ferreira. Então, para iniciar, né, a gente aborda a constante busca do aperfeiçoamento do ensino de gramática. A gente busca, então, enquanto professor, o êxito didático e também o nosso resultado é a aprendizagem por parte dos alunos. Então, esse, para os professores de língua portuguesa, é um dos grandes desafios encontrados pelos docentes aqui no Brasil. Infelizmente, ao longo de tantos anos, o ensino de gramática, a gramática, o ensino de concordância verbal é visto como um bicho-papão, como um bicho de sete cabeças. E muitas vezes por conta do ensino tradicional, né? Nós vamos falar muito a respeito do ensino tradicional e de metodologias ativas na hora de ensinar os nossos alunos. Então, o professor é peça-chave para fomentar esse conhecimento do ensino de gramática, fazendo com que esse ensino seja significativo para os alunos. Então, para iniciar, o método tradicional, ele tem o foco totalmente na pessoa do professor. A gente encara nessa forma o aluno como uma tábua rasa, onde o professor transmite o conhecimento que ele tem, né, o conhecimento que a gente pode chamar de conhecimento enciclopédico, e a gente espera que o aluno absorva todas essas informações. Só que dessa forma é inviável, porque os alunos eles acabam não trazendo significado na hora de aprender, né? Então, as metodologias ativas de aprendizagem, ela tem uma forma diferente de abordar o objeto de conhecimento. A gente faz com, então, o professor se torna um mediador desse objeto de conhecimento e tenta atrair a atenção dos alunos. O processo de aprendizagem se torna mais prático, mais construtivo, mais colaborativo, ele acaba se tornando algo mais gostoso, né, por parte dos alunos. A gente já vai deixar bem claro aqui que a gente não quer resolver todos os problemas do ensino de gramática, né? A gente não vai vir aqui trazer uma solução pronta, mas o que a gente quer é discutir de forma investigativa um problema no contexto atual, né, de língua portuguesa, como objeto de estudo em caráter normativo, mas também como forma de interação. Nós sabemos que aqueles que dominam a linguagem, aqueles que sabem se comunicar muito bem, aquela pessoa que lê bastante também vai conseguir produzir bons textos. E a aprendizagem da gramática é imprescindível para que nós possamos não somente nos comunicar bem com os nossos alunos, em sociedade, seja na escola ou seja, enfim, em outros ambientes. É importante o ensino da gramática também na hora de produzir textos, entre outras formas. E nós sabemos que o ensino tradicional ele não tem buscado o resultado que nós esperamos, que é a aprendizagem por parte dos alunos. Então, nós vamos trazer aqui, nesse artigo, né, nesse trabalho, uma comparação entre o método tradicional e metodologias ativas da aprendizagem, mas de forma mais aprofundada no ensino através dos jogos. Olá, meu nome é Adriana Guimarães e farei a apresentação da justificativa, do problema, do objetivo geral e dos objetivos específicos do nosso trabalho. Justificativa. Quando iniciamos nossas pesquisas para a elaboração desse trabalho, nos deparamos com a matéria intitulada São Paulo, aluno do ensino médio sai da escola com defasagem de quase 6 anos. E após a leitura coletiva, nos preocupamos com a afirmação apresentada de que o estudante do quinto ano, em 2021, que é um período pós-pandêmico, apresentasse uma proficiência em língua portuguesa de um estudante do terceiro ano. E a partir deste ponto, elaboramos nosso problema, unindo os dados da matéria lida com um problema vivenciado por muitos de nós em nossos estágios que se referiam à utilização correta da concordância verbal, tanto na linguagem oral quanto na escrita. Portanto, nosso problema buscou responder se a utilização de uma metodologia ativa pode auxiliar o processo de ensino-aprendizagem da concordância verbal
para estudantes do ensino fundamental 2. Como objetivo geral, optamos por investigar a utilização do jogo como metodologia ativa do ensino da concordância verbal aos estudantes do sexto ano do ensino fundamental 2 por meio de uma pesquisa bibliográfica, tendo como objetivos específicos identificar e analisar brevemente metodologias ativas, apresentar a relevância do ensino da concordância verbal como parte integrante da construção de uma cidadania social e crítica e enunciar a importância da inclusão dos jogos pedagógicos no processo de ensino-aprendizagem. Meu nome é Érica e venho apresentar a metodologia empregada em nossa pesquisa. A escolha do tema ocorreu por meio de reuniões virtuais, onde reflexões sobre nossas experiências pessoais como estudantes e professores de outras áreas de conhecimento e atuação em estágios nos levaram à relevância do ensino da concordância verbal. Ao convivermos com os estudantes, facilmente identificamos problemas relacionados ao processo de escrita e falta de coerência verbal em suas falas, sendo também comprovados quando analisamos os resultados de avaliações externas, como Saresp, PISA e Prova São Paulo. Assim, investigamos sobre a utilização de metodologias ativas, os jogos, para o ensino da concordância verbal no ensino fundamental, visando melhorias no processo de ensino-aprendizagem desse conceito. Optamos pela metodologia da pesquisa bibliográfica, com análises documentais de cunho qualitativo. Analisamos informações disponibilizadas em livros, repositórios digitais, documentos oficiais, artigos científicos, gráficos, tabelas, entre outros, visando a conexão e coesão dos métodos escolhidos para atingir os objetivos propostos no trabalho. As palavras-chave pesquisadas no processo de obtenção das informações foram concordância verbal, ensino tradicional, metodologias ativas e jogos. Não colocamos delimitações temporais nessa pesquisa, mas priorizamos artigos redigidos nas últimas 2 décadas. A elaboração textual da monografia e o esboço do vídeo foi realizado coletivamente, através de uma plataforma de armazenamento em nuvem, e a comunicação ocorreu por mensagens, reuniões virtuais. Periodicamente, cada integrante do grupo apontava o andamento de suas atividades, e assim, de forma colaborativa, o artigo foi sendo construído e revisado. Meu nome é Anderson e vou falar um pouco sobre a fundamentação teórica. Vamos começar com o contexto histórico. O movimento escolar moviste em 1932, onde os manifestos dos pioneiros da educação pregava que o estudante precisava ser a peça central no processo de ensino-aprendizagem. Já nos anos 60, começou o período da ditadura militar, que durou no total 21 anos. Durante esse período, a escola tinha uma metodologia tradicional de ensino. Os estudantes recebiam informações prontas, como se fosse uma educação bancária. Eles não podiam questionar ou pensar por si mesmos, apenas recebiam informações. Depois disso, tivemos a Constituição Federal de 88. Nessa Constituição, há alguns artigos falando sobre educação. Queremos destacar, em especial, o artigo 205, onde fala que a educação será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. Além desse documento, há também os parâmetros curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular, que são documentos que norteiam todo o universo da educação. Vai. Vamos falar um pouquinho agora sobre o momento atual. Alguns definem essa era como a era da informação. Então, há tecnologias, recursos, acesso à internet, equipamentos que facilitam o acesso à informação. E os educadores, eles perceberam que podem usar isso para incentivar o protagonismo do estudante. E entra as metodologias ativas. Então, Moran, em 2015, ele registrou isso em sua obra. As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas e que tenham que tomar decisões e avaliar o resultado com apoio de materiais relevantes.
Então, essa em si é a ideia da metodologia ativa, incentivar o protagonismo, a iniciativa dos próprios estudantes. Falando mais especificamente das metodologias ativas, nós podemos listar alguns princípios, algumas ideias que ajudam nesse processo. Por exemplo, nós podemos alistar 4 pilares principais dessa obra citada aí, de Jennifer Doctor e José Mestre. Então, o primeiro ponto seria promover debates para a resolução de situações, problema, sintetizando informações pertinentes ao assunto abordado. Já um segundo ponto seria articular os conhecimentos prévios dos estudantes com conteúdos apresentados. Também um terceiro ponto, estimular a autonomia estudantil, reflexão, autoavaliação, avaliação entre os pares, para favorecer o processo de construção do conhecimento. E um quarto e último ponto, utilizar diferentes métodos de ensino adequando-os aos perfis de aprendizagem. Então, cada estudante ele é único e ele aprende de uma forma única. Então, o professor precisa ter essa sensibilidade para saber como motivar o estudante da melhor maneira para que ele assuma o protagonismo no processo de ensino-aprendizagem. Olá, meu nome é Felipe Ângelo e vou continuar a apresentação da fundamentação teórica, dando continuidade à apresentação do Anderson. Eu vou falar um pouco sobre o pensamento computacional, que contribui mais diretamente para a formação lógica, crítica e estratégica dos estudantes, ou seja, ela desenvolve as capacidades de analisar, definir, modelar, resolver, comparar, automatizar problemas e suas soluções, de forma metódica e sistemática, por meio do desenvolvimento de algoritmos, conforme prevê a ABNCC. Tendo isso em mente, conseguimos entender que o pensamento computacional não se restringe à sua aplicação apenas na área de exatas, mas também pode ser aplicado em outras áreas de conhecimento. É importante ressaltar que os jogos não podem ser aplicados sem objetivos claros, como explica a Rita de Almeida em seu livro Dinâmicas para as Aulas de Língua Portuguesa. Ela diz que o jogo deve ser estabelecido como recurso mínimo indispensável pela praticidade e oportunidade de discutir novos conceitos. Para acelerar os jogos no ensino gramatical, mais especificamente no ensino da concordância verbal para estudantes do ensino fundamental, aplicamos as habilidades das práticas de linguagem em análise linguística e semióticas descritas na BNCC, que diz que é preciso garantir aos jovens aprendizagens para atuar em uma sociedade em constante mudança, preparando-os para profissões que ainda não existem, para usar tecnologias que ainda não foram inventadas e para resolver problemas que ainda não conhecemos. Com isso, a linguagem de programação surge como um método para proporcionar a compreensão dos conteúdos na prática, de forma lúdica e por meio de uma sequência didática lógica. Dadas essas informações, 2 questionamentos surgem: o que é e como aplicar o estudo de concordância verbal? Para responder, vamos citar as escritoras Silvia Vieira e Silvia Brandão. Elas nos dizem que no livro de Ensino de Gramática, Descrição e Uso, que o estudo para a concordância é uma das oportunidades de um raciocínio científico sobre a língua, com base em um tópico gramatical que diz respeito a uma série de outros que se inserem na interface morfológica e sintaxe, ou seja, ela promove o conhecimento e a reflexão sobre a concordância verbal em diferentes situações da comunicação. Ainda segundo as autoras, o estabelecimento de uma metodologia adequada ao ensino da concordância é o conhecimento real dos fatores que presidem a opção do falante pela aplicação ou não da regra. Isso nos diz que na aplicação para estudantes dos 6º anos, que já são nativos digitais, ou seja, já nasceram inseridos num contexto tecnológico, é preciso manter a atenção deles no conteúdo, desafiando e tornando eles mais próximo do processo de aprendizagem. Olá, meu nome é Ione e vou falar sobre análise e discussão dos resultados.
As informações apuradas em nossas pesquisas apontam para a preocupação dos autores acerca das transformações da contemporaneidade, tanto culturais, sociais como tecnológicas, as quais impõem ao sistema educacional a necessidade de desenvolver novos modelos de ensino-aprendizagem, tendo em vista aí que o modelo tradicional de ensino já não atinge, né, todos os objetivos necessários. Logo surgem como destaque as metodologias ativas, as quais são defendidas desde o movimento Escola Novista, como nós citamos aí na fundamentação teórica. Os desafios enfrentados pelos professores para a abordagem das novas práticas no ensino da concordância verbal foram mencionados na introdução, dando origem a alguns questionamentos. O primeiro deles é como usar metodologias ativas para o ensino da concordância verbal, com foco na utilização de jogos. Bem, os jogos precisam estimular o raciocínio do estudante, né, focando aí na forma de pensar, de processar as informações, propor problemas de modo atrativo e favorecendo a criatividade, e considerando o conhecimento adquirido já dos estudantes, né, para a partir daí promover e estimular a capacidade de produzir textos com o uso correto da concordância verbal, mas sem ofuscar o potencial linguístico do estudante. A segunda questão seria se a utilização de jogos é significativa ou não no processo do ensino-aprendizagem. De acordo com as nossas pesquisas, é uma prática que apresenta resultados relevantes, sim, porém, desde que os jogos não sejam utilizados somente para transpor a maneira tradicional de ensino por meio de uma apresentação mais moderna. Eles funcionam de maneira oposta quando não realizam aprofundamento de conteúdos pedagógicos, quando não atingem os objetivos, né, educativos propostos, não promove a reflexão, a análise, ou quando não consideram a utilização de diferentes métodos que possam favorecer a aprendizagem dos diversos estudantes. Outra questão seria quais as contribuições desses estudos para o dia a dia dos professores e estudantes. Os jogos, quando contextualizados, eles auxiliam no processo de ensino-aprendizagem, tornando mais produtivo por meio da problematização da realidade, da motivação, da autonomia, inovação, reflexão, trabalho em equipe, promovendo desafios. Das pesquisas selecionadas para este trabalho, algumas enfatizam as vantagens das metodologias ativas, trazendo sugestões práticas. Outras explicam o porquê dos métodos tradicionais serem ineficazes atualmente. Sendo assim, nós relacionamos os principais autores consultados, dividimos em 3 blocos, em metodologias ativas, jogos pedagógicos e a parte da concordância verbal. Para metodologias ativas, citamos aí o Almeida e o Perini, jogos pedagógicos, Marques e Almeida, e para a parte da concordância verbal, Bechara, Chagas, Vieira e Brandão, dentre outros. Olá, eu sou a Aline e vou falar um pouquinho sobre a conclusão deste trabalho. Sobre os efeitos educacionais da utilização do jogo no ensino de concordância verbal como metodologia ativa de ensino. A proficiência de leitura, escrita, oralidade e compreensão são ferramentas imprescindíveis para a interação social, por vivermos numa sociedade grafofônica. Numa sociedade grafofônica, todos têm que saber ler, saber utilizar a língua, compreender os diferentes textos, os diferentes gêneros, fazer uso, ter essas habilidades e competências desenvolvidas. Os jogos, eles têm vários efeitos, né? Por sua própria característica. Eles têm aspectos lúdicos, de brincadeiras, eles incentivam o protagonismo, articulam conhecimentos prévios, estimulam a autonomia, dentre outros. Qual é a relevância de estudo como parte integrante do estudo de uma cidadania social e crítica? Muitos jogos não contribuem efetivamente com o método, pois, infelizmente, eles ainda reproduzem a forma tradicional de ensino e sua estética. Por isso, é necessário, sim, uma seleção criteriosa do professor. O jogo pelo jogo. Não, o jogo ele tem que ter um objetivo pedagógico e tem que ser uma intenção pedagógica. Muitos jogos ele tem apenas o objetivo de brincar, de divertir. Não, não é somente isso. Ele tem que ter, sim, um propósito, uma relevância para o conteúdo que se quer ensinar. E chegamos à conclusão também que, ainda que haja limitações, os jogos, sim, podem ser considerados uma importante ferramenta na construção de saberes, ampliando sua atuação cidadã na sociedade. É importante, sim, utilizar os jogos, mas com critério. Aqui são as nossas referências.
Vou passar aqui rapidamente. Foi bastante referência pesquisada. Aqui a gente colocou a contribuição dos integrantes do vídeo, em relação ao que cada integrante fez, revisão textual de slides, edição, então todo mundo que teve a sua participação. Agradecimentos. A conclusão deste trabalho resume em dedicação, resiliência, superação, trabalho em equipe, colaboração, entre tantas outras, que ao longo deste curso de licenciatura, cada integrante teve a oportunidade de aprender. E eu encerro aqui com a frase de Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Gratidão. Muito obrigada.